E aí, queridos, tudo bem? Maravilha, né? Estamos começando aí uma nova fase de estudos bíblicos, mas para isso a gente agora vai dar ênfase à missão. O que é missão? Você sabe como entender a missão de Deus? Você entende sobre o contexto de missão? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo chamado à missão. Nos dê a paz por Jesus. Amém. Eu lembro do chamado que foi feito a Jonas. Você já ouviu falar do chamado que foi feito a Jonas? No capítulo 2 do livro de Jonas, a gente vê ali uma ordem dada pelo próprio Deus a Jonas. Vai a Nínive. Ele escolheu ir para outro lugar, Tarso, né? Então, veja bem, na verdade, é sempre assim, Deus, a visão de Deus não é a nossa. Deus nos chama para uma missão, mas a gente quer fazer a nossa própria missão, né? A missão, na verdade, a real missão é a missão de Deus, não é a missão humana. Os seres humanos têm planos, ele traça plano, mas vem do Senhor todas as coisas. O caminho do homem parece direito, mas no final dá em caminho de morte. Para entendermos a missão. Eu lembro quando eu me batizei, eu li essa passagem da Bíblia aqui, ó. Eu tenho aqui a Bíblia, Mateus 28, verso 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui no verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, queridos, eu ouvi essa voz do Espírito Santo quando eu me batizei. Quando eu me batizei, eu senti a responsabilidade da missão. Você sabe como eu comecei a missão? Parece que Deus também usa as coisas loucas, não é verdade? Então houveram alguns acontecimentos para que eu estivesse na missão. Porém, hoje, 25 anos depois na missão, quase 26 daqui a uns dias, na verdade, a gente hoje percebe o quanto que a missão é importante. Sabe qual é a maior missão? A missão é quando você, mesmo sendo um membro de uma denominação, de uma religião, de um conceito religioso, mas você não deve permanecer membro, porque se você permanecer membro, você não vai ser discípulo, entende? Claro que um membro precisa congregar, um membro precisa se fortalecer. Imagine a bateria do seu carro quando ela começa a esvaziar. Você vai lá e dá uma carga nela, não é verdade? Ou melhor, compra outra também, né? Então, mas nós também, quando somos membros, nós precisamos estar congregando, como diz Hebreus 10, 25, congregai-vos, né? E por quê? Na verdade, quando a gente congrega, a gente se fortalece. Mas a gente não se fortalece para benefício próprio, e sim do nosso próximo. Quando a gente se fortalece na igreja, por isso que Cristo é o fundamento da igreja e Cristo é o dono da missão, tá? Porque, oração, missão e a igreja fortalece a gente para o cumprimento da missão. Então vamos lá, a gente precisa congregar como membro, né? E ali se fortalecer com a palavra de Deus que é aberta com os louvores, com ali a irmandade, né? Perseverando unânimes, em oração um por um, e mesmo você envolvido na missão, tem que ter alguém orando por você, né? Porque a missão não é nossa, é do nosso Pai Celeste. Então imagina agora a diferença para o discípulo. O membro, ele vai à igreja, ele recebe a palavra, ele entende a palavra e ele vai para casa. Foi muito bonito o louvor, não é assim que ele fala? Foi muito bonita a pregação. E depois, dias depois, pode perguntar ao membro. Quem pregou? Qual foi o louvor? Talvez ele não lembre. É assim com você? Então calma aí, fica tranquilo. Agora e o discípulo? O discípulo vai à igreja, ouve o louvor, entende o louvor, entende a pregação e ele vai aonde? Vai à missão. Mesmo que ele não tenha um tempo integral como o meu, né? Mas ele tem um senso da responsabilidade do chamado que ele recebeu aqui por Jesus. E de, portanto, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. Então, veja bem, o discípulo, ele ouve e faz.
o membro, ele ouve e guarda. O discípulo vai à igreja, se fortalece e sai da igreja como a eclésia, para o campo, de dentro para fora. O membro, ele só vê a igreja do lado de dentro. Do lado de fora, ele vive uma vida normal, certo? O discípulo, ele está envolvido com o crescimento da igreja, com o crescimento da missão, com a expansão do evangelho. Entende? Veja lá, Jesus começou com 12. Lá em Atos capítulo 2, a gente vê quando eles andavam de casa em casa, discípulos, na missão. Deu para entender? E olha hoje o exército que nós temos hoje no mundo, né? Quantos milhares e milhões de pessoas hoje evangelizam, pregam o evangelho e se preocupam com isso. Quer dar um presente ao próximo? Então se envolva na missão. Estou na missão. Agora, nessa nova fase aqui da missão, a cada vídeo você terá como aprender a fazer a missão, a cumprir a missão. E se abster da gente mesmo nos momentos difíceis, porque o inimigo tenta impedir a gente de toda maneira de cumprir a missão. Então, queridos, a cada encontro nosso nós teremos uma parte. Hoje é o capítulo 1 do início da missão. Cumpra a sua missão. Esteja responsável com aquilo que você foi chamado. Agora, o importante é que na missão a gente também pensa nos dons, né? Os dons são diversos, mas o Espírito deve ser o mesmo, o da verdade. O Senhor deve ser o mesmo, o Senhor dono dessa verdade e a própria verdade. Mas você não vai cumprir a missão se você estiver sozinho. Você precisa de relacionamento. A imagem e semelhança de Deus ocorre quando eu mantenho meu relacionamento com Ele, tá certo? Então eu preciso do auxílio da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo na minha vida, prevalecendo a cada dia a vontade dele em minha vida e na sua vida. Não é assim? Você gostaria de entender sobre isso? Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz e te dê a paz, tá bom? Então, olha bem, nós precisamos estar envolvidos